Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje vamos falar sobre a mentalidade de liderança para suportar a pressão nas rotinas diárias das metrologias e dos laboratórios de ensaios industriais, principalmente nas automotivas. Cabeça fria, coração quente. Além disso, em uma semana que muito se falou do que ocorreu no Oscar com o Smith e o Chris Rock, de ser muito pertinente a gente trazer esse assunto para o bate-papo de hoje. Infelizmente eu também já tive alopecia, parecido com o que a esposa do Will Smith teve, né? E vou comentar por quê e como que eu reagi na época, com as brincadeiras e as opiniões a respeito, tá bom? Sexta-feira, meio-dia 34, confere aí 12º episódio da série Para o Alto Avante. 12 é o número. E aqui eu gostaria de agradecer o retorno, o carinho que tem recebido aí nas mídias sociais, seja no Insta, no Face, no LinkedIn e até no YouTube. Agora também estamos no YouTube, o pessoal gostou, hein? Então estamos levando para mais locais. Além, é claro, grande parte dos vídeos aqui já tem artigo, né, já no blog da iData BI. Então não deixa de compartilhar, de curtir, isso ajuda bastante no alcance, na entrega desse conteúdo para mais pessoas, tá, pessoal? Antes de tudo, meus queridos, por início da nossa prosa, eu trago um tema para a gente conversar sem ficar fazendo juízo de valor, tá bom? Ou usando escala, né, para medir quem está certo ou quem está errado. Por mais que medir seja o principal papel, né, de um meteorologista, que a gente tem que respirar fundo e seguir em frente. Combinado? Para todo tipo de conteúdo, né, vídeo, áudio ou até conversa, como a gente está fazendo aqui, há 3 opções, né? A neutralidade, ou seja, a pessoa não vai participar do bate-papo. A aprovação, ela gosta e ela deixa claro isso nos comentários, curtindo, compartilhando. E a rejeição, onde a pessoa vai comentar e expor que não gostou de determinado ponto, ou até mesmo não gostou de nada, né, do que foi colocado ali, do que foi exposto. Como sempre digo, faz parte do processo e tem de ser respeitado, inclusive, tá? Se, e sempre tem um se, né, for feito com educação. E aí, jogo que segue, vida que segue, a gente tem que seguir nessa tocada, tá bom? Começo fazendo aqui uma meia-culpa, né, sou um cara cheio de meias-culpas, ou culpas inteiras. Em muitos momentos eu já agi com estômago, né, e a frase do nosso ilustre técnico Abel Ferreira aí se inverteu, né, pra mim, né? Eu tive cabeça quente e coração frio, né? Ou somente se alterou, né? Eu tive a cabeça e o coração quentes, né? Agora, quanto à pressão exercida, né, sobre os gestores de metrologias e laboratórios industriais, eu realmente acredito que é importante trazer para quem não é da área um pouco da rotina da indústria, né, da metrologia automotiva, que a propósito talvez pode ser igual, né, em outros setores também, ou ter algum tipo de similaridade, né? Então eu gosto de dizer que a metrologia é sempre o último passo do produto em um projeto antes desse produto, né, chegar às mãos do cliente, no caso a montadora, né? Sem puxar sardinha, né, pro lado da metrologia, do laboratório, né? Mas atualmente no mundo automotivo, geralmente o produto nasce de 3 a 5 anos antes de chegar às garagens, né, das pessoas. Apesar de estar bem difícil, né, colocar um veículo novo na garagem, né, pelo preço, né? Então, desde o processo de cotação lá no início das autopeças até chegar ao primeiro lote de protótipo da metrologia, né, na montadora, né, de protótipo, depois que sai da metrologia ali do laboratório, na montadora, tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas aí. O que ocorre é que, dado a natureza atual dos projetos, que estão com prazos cada vez mais curtos, a última etapa, né, no caso aqui, a etapa dos testes, das medições, acaba quase sempre sendo
vamos dizer, estrangulado. Né? Para você que está vendo esse vídeo, ou até mesmo lendo o artigo depois, né, trago um exemplo aqui para a gente tentar deixar um pouco mais claro isso daí, tá? Então vamos lá. Quanto tempo, por exemplo, o Fusca ou a Kombi, né, ficou em produção? Muitos anos, não é mesmo? Então, pouquíssimas marcas hoje mantêm por mais de 10 anos um veículo em produção, ou eles passam por grandes modificações de layout, né, ou de desenho, ou simplesmente eles vão deixar de ser fabricados. Ou seja, o tempo de ciclo de vida de um determinado produto, nesse caso os carros, ele se encurtou. Entendeu? Então, você vê um movimento cada vez maior das montadoras automotivas em trazer novidades para o público dela. Ela quer entregar novidade. O público enjoa fácil, né, de determinado veículo, de determinado layout. E aí, naturalmente, o tempo para o desenvolvimento e entrega de um projeto também se encurta. É bem lógico isso, né? Então, tempo, né? É o senhor da metrologia, né? Que já não era tão abundante e por ser a última, ou uma das últimas etapas do projeto, tem ficado extremamente apertado, né? Mais apertado do que já era. Então, nesse momento, entra a necessidade do gestor de metrologia, do laboratório de ensaios, né? Ou de qualquer laboratório industrial, apresentar a sua capacidade de realizar gestão de verdade, na prática, tá? E para isso, além, é claro, de outras coisitas mais aí, é preciso ter cabeça fria, coração quente. Eu, enquanto gestor, né, de metrologia, de laboratório, eu posso escolher 3 caminhos, né? O caminho número 1. Ficar reclamando quando as peças já estão na metrologia, aguardando a medição, né? Ou já estão sendo medidas com todo tipo de pressão qualquer que vem, né? São engenheiros, projeto, a logística quer entregar as peças, quer tirar as peças da metrologia. Caminho 2. Entender que isso é intrínseco da atividade, ou seja, vai acontecer de um jeito ou de outro. E aqui se abre a oportunidade para a liderança, né, através de números, de dados, né, gerando informação, tentar, né, mostrar para a organização o que está ocorrendo, sem ficar esbravejando, gritando, brigando ou dando tapa na cara, não é mesmo? Mas, Rodrigo, como é que eu faço isso? Acho que assim, eu gosto muito de planilha, né? Sou planilheiro. Primeiro, tenha, né, nas mãos os números, os famosos big numbers da sua metrologia, do seu laboratório. Segundo, participe, se faça participativo nas reuniões do projeto. Agora vamos colocar num contexto esses dois pontos, né? Você sabe de forma simples, rápida, online, qual que é a taxa de ocupação da sua CMM, do seu tridimensional, do seu equipamento de escaneamento que tem aí na sua metrologia? Você sabe qual que é a carga de trabalho que já está na frente aí da sua metrologia ou dentro da sua sala, com status lá, aguardando medição? Você nem tem alguns que nem tem status, né? Quando você vai para uma reunião de projeto, de posse desses dados, dessas informações, fica menos difícil, não é mais fácil, tá? É menos difícil argumentar, negociar. Alguns dizem fazer política, né? Sim, tem que fazer política, tá bom? Vamos fazer um exemplo de um cenário aqui, tá? Pequena simulação. Meu querido, você está me dizendo então, eu sou gestor da metrologia falando para o engenheiro de projeto. Está me dizendo então que eu tenho que pedir 125 peças para o primeiro evento, né, do projeto. Essas 125 peças eu sei que demoram 125 horas aproximadamente. Seria aí pouco mais de 5 dias, 5, 6 dias de medição full time, 24 horas medindo. Eu estou vendo aqui no seu cronograma que a entrega para o cliente é dia 5.
E também está no seu cronograma que essas peças vão chegar na metrologia só no dia 3. Tenho 3 opções aí para você. Vamos lá. Eu estou colocando para você. Você tem, primeiro, diminuir a quantidade de peças medidas, negociar com o cliente, mudar de 125 para 40 peças, talvez. Número 2. Eu preciso receber as 125 peças com 7, talvez 8 dias de antecedência. 3. Vou fazer mágica. Quase sempre os caras acabam preferindo o número 3, né? Entendeu? Cabeça fria para apresentar os dados, para propor sugestões. Mas, né, como nada tá tão ruim, né, que não possa ser piorado, eu apresentei um cenário de um projeto. Né? Aqui a gente está falando de um projeto, de um cliente. E quando a gente, dentro ali da nossa empresa, da nossa realidade, a gente tem não somente, sei lá, a Volkswagen, mas também tem a GM, eu tenho Toyota, eu tenho Honda, eu tenho Jeep, eu tenho Fiat, eu tenho PSA. Onde os outros projetos também estão acontecendo de forma simultânea. É aqui que o gestor corre o maior risco de não aguentar a pressão e começar a deixar de fazer a gestão e entrar no espiral da metrologia ineficiente. A gente já falou sobre isso aqui. Fica louco com o paradoxo da qualidade, né? Medir e começa a deixar de fazer gestão. Ele deixa de fazer gestão. Então, é necessário ter ferramentas para apoiar e suportar essa pressão, ajudar no suporte, né, a passar por essa pressão. Você vai ter que aplicar técnicas de negociação, você vai ter que se preparar psicologicamente para suportar a pressão e tentar manter a cabeça fria, tá bom? Mas legal, Rodrigo. Você comentou aqui de 3 caminhos a seguir. Tá faltando o terceiro, você falou de 2, mas assim... Tá, ok. O terceiro é pedir para sair, não suportar a pressão, que é inerente da metrologia dimensional e do mercado automotivo aí de maneira geral. Mas se tiver de sair, sai antes de ficar louco mesmo, de ter crise de ansiedade, de depressão, ou até mesmo antes de dar um tapa na cara de alguém. Entendeu? Para encerrar, como prometi lá no início, eu falo sobre o meu caso, né, de alopecia. Que vai talvez conectar tudo isso daí, tá? Pouco mais de 10 anos depois de uma grande perda familiar, a maior perda que já tive até hoje, inclusive, eu desenvolvi alopecias, claro que por questões emocionais, e chegou a ser uma opção para mim raspar o cabelo. Imagina que coisa bonita, cabelo raspado, né? Mas naquela época eu decidi por não raspar e ficou uma falha, né? Bem grande assim, como se o cabelo nunca tivesse nascido mesmo ali, tá? Isso daí durou acho que uns 2, 3 anos mais ou menos. E as pessoas faziam piadas. Elas faziam gracinha, né? Naquele momento, graças a Deus, eu tive o discernimento de entender que o outro não sabia o que eu estava passando e muito menos deveria saber e não tinha, né, nem obrigação de saber. Eu escolhi dar o caminho de dar risada junto, escolher o caminho, né, de dar risada, de brincar, de em alguns momentos até explicar, né, o porquê que eu estava com aquela falha ali no meu cabelo. Claro, né, que para cada indivíduo essa brincadeira chega de uma maneira diferente, né? É aí que está a graça da vida, né? A gente é diferente, né? Mas para direcionar o que deveria ser feito, apelo aqui, acho que vou apelar aqui mais uma vez, né, nas nossas séries aqui pro Mário Sérgio Cortella, né? Assim, se a gente pudesse trazer um método, né? Ele fala sobre ética, né? Resposta para as 3 perguntas: eu quero, eu devo, eu posso. Se a resposta for sim a todas essas 3 perguntas, eu acredito que é algo ético, que é algo correto. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Não, tem coisa que eu posso, mas não devo. Né? Tem coisa que devo, mas não posso. Então, quando eu, em algum momento, respondo sim para essas 3 perguntas, e tomo uma decisão, e no dia posterior eu me sinto mal, uma certa ressaca moral, e venho a público ou peço desculpas sinceras, né? É um forte indício que a resposta a uma ou mais das 3 perguntas
eu quero, eu devo, eu posso, deveria ter sido não. Ou seja, a ação não deveria ter sido tomada, não deveria ter sido feita daquela maneira. Como adendo, Will Smith fez isso. No dia seguinte, ele foi a público pedir desculpa. Louvável da parte dele, na minha opinião, inclusive. Certo? Pessoal, cabeça fria, coração crente. Grande abraço a todos. Curtem a família, confraternizem com os amigos. Fiquem com Deus. Fui!